primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Eu sou o Fernando Morato e estou aqui ajudando a quem quer que queira ter mais familiaridade com esse universo fantástico que é o da poesia de língua portuguesa. Para quem já me conhece, para quem acompanha os vídeos aqui do canal, não é nenhuma novidade que o Manuel Bandeira é um dos meus autores favoritos. Ele tem uma capacidade impressionante de transformar qualquer coisa em poesia, um verdadeiro toque de Midas, qualquer coisa que ele tocasse virava poesia, ou mais do que isso, ele tinha um olhar muito sensível para conseguir reconhecer a poesia onde ela se manifestava. Por outro lado, não bastava simplesmente reconhecer a poesia, mas também saber vazá-la, saber transformá-la em versos. E aí, ele era um excelente artesão do verso. Ele sabia muito bem usar a linguagem de maneira absolutamente soberba para poder transmitir significados mais sutis. Mas para poder justificar todos esses julgamentos tão elogiosos, eu preciso que a gente olhe para a poesia. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Sim, Manuel Bandeira, que nasceu em 1886, tem vários livros fantásticos, mas é de 1936, ou seja, aos seus 50 anos, que ele publica um livro interessantíssimo chamado Estrela da Tarde, no qual tem uma série de poemas, inclusive um dos meus preferidos, que é a Tragédia Brasileira. Misael, funcionário da fazenda com 63 anos de idade, conheceu Maria Elvira na Lapa, prostituída, com sífilis, dermite nos dedos, uma aliança empenhada e os dentes em petição de miséria. Misael tirou Maria Elvira da vida, instalou-a num sobrado no Estácio, pagou médico, dentista, manicura, dava tudo quanto ela queria. Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado. Misael não queria escândalo. Podia dar uma surra, um tiro, uma facada. Não fez nada disso. Mudou de casa. Viveram 3 anos assim. Toda vez que Maria Elvira arranjava namorado, Misael mudava de casa. Os amantes moraram no Estácio, Rocha, Catete, Rua General Pedra, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Vila Isabel, Rua Marquês de Sapucaí, Niterói, Encantado, Rua Clape, outra vez no Estácio, Todos os Santos, Catumbi, Lavradio, Boca do Mato, Inválidos. Por fim, na Rua da Constituição, onde Misael, privado de sentidos e de inteligência, matou-a com 6 tiros e a polícia foi encontrá-la caída em decúbito dorsal, vestida de organdi azul. É um poema um pouco mais longo do que os que normalmente eu procuro analisar aqui. Também é um poema interessante porque os versos são extremamente longos. Vocês podem confirmar ao final, quando eu coloco o poema para ser relido, que são versos que quase se transformam em parágrafos. Não são exatamente parágrafos porque não são unidades completas de conteúdo. Eles têm alguma coisa de independente em relação ao conteúdo. E essa independência é a musicalidade. É uma musicalidade muito prosaica. Esse é um primeiro ponto interessante de reconhecer aqui. O Manuel Bandeira está conseguindo, através desses versos gigantescos, dar prosa ao que era verso. Dá um sentido de dia a dia, um sentido de cotidianeidade. Um pouco também em oposição ao que é o título. O título anuncia uma tragédia brasileira. E o que a gente encontra são elementos no dia a dia. Um funcionário público de 63 anos de idade, com um nome que é escolhido a dedo para soar
mal. Misael. Uma mulher, Maria Elvira, um verso de 4 sílabas. Maria Elvira, que é uma mulher comum também, uma mulher prostituída. E aqui é interessante como Manuel Bandeira joga com essa estrutura tão comum no modernismo brasileiro, que é a enumeração. Vamos falar daqui a pouco dessa enumeração de novo. A enumeração, Maria Elvira, prostituída com sífilis, dermite nos dedos, uma aliança empenhada e os dentes em petição de miséria. Veja, todo um retrato que fala da decadência. E Misael paga tudo porque ele está motivado pelo desejo, pela fascinação. Agora, interessante é que a gente está vendo aqui um descompasso, um desnível. Enquanto Misael dedica amor, e a gente só tem o ponto de vista de Misael, a gente não tem o ponto de vista da Maria Elvira, a gente não conhece a história. Ela está prostituída. Mas por quê? Qual é o motivo que a levou à prostituição? Há uma fantasia muito generalizada por gente que não entende nada de prostituição, de que é uma profissão fácil, de que é uma coisa que as mulheres fazem por gosto e, normalmente, discurso bastante machista. Mas aqui, esse discurso está subentendido porque a gente só tem o ponto de vista do Misael. Essa mulher, prostituída por quê? Os dentes em petição de miséria. Por quê? O que levou? Dermite nos dedos. O que ela estava usando? Onde ela estava com uma aliança empenhada? Uma aliança. A Maria Elvira foi noiva? Foi casada? É divorciada? É separada? É fugida? O que acontece? Silêncio. Só sabemos que quando Maria Elvira se pegou de boca bonita, arrumou logo um namorado. E aí também não vamos ser inocentes, porque as coisas estão subentendidas ali. Se Misael conheceu Maria Elvira na Lapa, que é um centro de prostituição dos anos 30 no Rio de Janeiro, é porque ele estava indo atrás de prostitutas. Ou seja, ele também não é inocente. E aqui também, um parênteses, não temos muita informação sobre Misael. Só sabemos que ele é funcionário. Mas separado? Casado? Amigado? Viúvo? Silêncio. O que a gente sabe é do sentimento. O que a gente sabe é da Maria Elvira, de arrumar um namorado. E ele poderia dar um chilique, ele poderia dar um tiro, uma facada, uma surra, todas as saídas típicas do machismo. Preferiu mudar de casa. E aí vem a enumeração que torna a coisa um pouco ridícula. Por quê? Porque é uma quantidade enorme de ruas. São 19 endereços em 3 anos. Ou seja, nessa altura, por que Misael estava insistindo? Por que Misael não deixava, então, Maria Elvira? O que fazia Misael achar que ele tinha essa propriedade, esse direito de propriedade sobre ela? Ou por que Maria Elvira também não se separava imediatamente de Misael? Por que ela não fugia com um amigo, com um desses namorados que ela tinha conseguido? O poema silencia porque o importante é o dinamismo dessa relação, que é uma relação de traição e uma relação de aceitação, até o momento culminante em que Misael, privado de sentidos e inteligência, e aqui é que é a coisa fantástica do Manuel Bandeira, a maravilha da consciência linguística que ele tem. Porque na última estrofe, a linguagem se adapta a um outro registro, que é o registro jornalístico misturado com o registro policial, privado de sentido e inteligência, que é um pouco como a crônica policial vai descrever certas figuras, e a polícia foi encontrá-la em decúbito dorsal vestida de organdi azul, típico de relatório, uma linguagem distanciada. E aqui é interessante, o que o poema fez de tragédia brasileira? Descreveu uma coisa que centrou primeiro no individual, mas depois descentrou para o oficial, para o discurso oficial. E aqui
é uma das grandezas do Manuel Bandeira que a gente pode dar um passo além para tentar entender. A tragédia brasileira pode não ser apenas a historinha narrada, mas pode ser essa maneira de compreender as coisas. Porque a historinha narrada, como nós vimos, tem um monte de buracos, tem um monte de lacunas que não foram preenchidas. E, de repente, essas lacunas são substituídas por um discurso oficial e oficialesco que se afasta e que não permite que a gente mergulhe de verdade, que sela definitivamente a possibilidade de compreender e de mergulhar efetivamente no que é a dinâmica dessas personagens, no que motiva uma e outra a fazer as coisas que estão fazendo. Qual é o vazio que a Maria Elvira está querendo preencher? Qual é o vazio que o Misael está querendo preencher? E tudo isso que, num momento, a gente teve oportunidade de, quem sabe, se aproximar, a grande tragédia brasileira é que a gente se afasta. Justamente por causa desse discurso oficial, oficialesco, policialesco, esse discurso que nivela aquilo que poderia ter algum tipo de proximidade. Essa é a grande poesia. A poesia que realiza em palavras um drama humano. Faz sentido? Para isso, uma das melhores coisas é olhar de novo para a poesia. Vamos olhar de novo?